Uma boa noite para você, seja bem-vindo ao canal da Editora Ibero-Americana. Na aula passada, nós trabalhamos a questão de indicadores de qualidade de periódicos científicos da produção editorial. Essas aulas, ministradas por mim, pelo professor Anderson Cruz, que sou eu, e é um prazer estar aqui com você nesse momento, é justamente para levar até você informação, conhecimento, entendimento de aspectos ligados à produção científica. Produção científica, além de produzir artigos científicos, também engloba vários outros tipos de trabalhos, como relatórios, processos, pesquisas, gestão de dados. Tudo isso faz parte de uma produção científica, mas nessa jornada que nós estamos aqui juntos, e hoje eu e você vamos falar sobre o processo do artigo, a estrutura de um artigo científico. Fica com a gente, não esquece, curta esse vídeo, compartilhe e faça o seu comentário. Deixa aqui o seu comentário. Aliás, eu quero saber de onde você é, qual é o estado, qual é a sua cidade, se você é graduando, se você é pós-graduando, se é mestrando, doutorando, se é professor, se é pesquisador. E deixe aqui para nós, aqui num comentário, o seu ponto de vista, o teu comentário. Isso é muito importante para nós. Então hoje, como vocês estão vendo os slides, nós temos aí uma estrutura do texto. O que é essa estrutura do texto? Quando nós falamos em estrutura do texto, nós pensamos na construção das frases. Também faz parte, mas nesse momento vamos se atentar somente na estrutura de um artigo científico, ou seja, a introdução, categorias, resultados, discussão, considerações e as referências. Se nós pautarmos, por exemplo, na introdução, o que deve constar na introdução? Primeiro, geralmente eu vejo que alguns autores começam a introdução já falando, mas fazendo uma citação, inserindo uma citação, seja direta ou indireta. Não. O primeiro parágrafo, eu digo que ele tem que ser uma fala do autor conversando com o leitor, já ali direcionando o que o leitor vai encontrar no texto. Nós temos ali na introdução a questão tema, qual é o tema do seu artigo? Qual é a justificativa desse artigo? Ou seja, qual é a justificativa dessa pesquisa? Por que publicar esse artigo? Por que o leitor tem que ler o seu artigo? O percurso metodológico. Como que você fez para construir o percurso metodológico? O que você utilizou nessa pesquisa? Uma revisão bibliográfica, uma revisão sistemática, um relato de experiência, um estudo de caso? O que foi utilizado? Documentos antigos, estudos em laboratório, análise de comportamento, análise de conteúdo, análise do discurso, né? Depois você vai apresentar um breve texto, um olhar claro sobre o que você encontrou. E o que você encontrou, que dados são relevantes. E em seguida, você vai trazer ali na introdução também já o teu olhar a partir das considerações finais. Quais os erros mais comuns que se acomete aí na introdução? É as pessoas já quererem inserir todos os resultados, não explicitar o percurso metodológico, não ter a presença do autor ou dos autores ali na introdução, inserir citações diretas e até mesmo indiretas. A introdução tem que ser uma escrita autônoma, ou seja, do autor ou dos autores. Isso é muito relevante para que o leitor possa ter um engajamento maior. Ou seja, você como autor, você como autora, não pode se excluir do seu texto. E é isso que nós estamos procurando. É uma maneira, é uma inovação de como escrever artigos científicos, sim. Há autores que contradizem isso, mas eu argumento que todo texto tem que ter a presença do autor, um texto autoral. Porque se você começa uma introdução cheia de citações, muitas citações diretas, como eu vejo, você perde a sua identidade de pesquisador. Você está sendo a cópia dos citados e não o autor real
do artigo. Então, na introdução, geralmente deve conter também, no máximo, 2 páginas. Se para um artigo de 18 páginas, uma boa introdução deve ficar em torno de 1,5 páginas. Isso é muito relevante. Hoje, os artigos, eles são um modo de comunicação científica, ou seja, você tem que comunicar a sua pesquisa, o objetivo, o objeto, os resultados e o que você vai mostrar, o que você está ali trazendo de novo, qual é a solução do teu problema naquele artigo. É isso que nós queremos ver num texto escrito, um texto com qualidade, um texto que possa ali dialogar com todos, né? Depois nós trabalhamos as categorias. O que são categorias? É aquela estrutura, se eu vou ter subcapítulos, quais são os capítulos que vão conter ali no artigo científico e que esses capítulos, subcapítulos ou seções, na verdade nós chamamos de seções, eles devem conter uma coerência e coesão na construção do teu artigo. Uma fundamentação teórica é a parte de uma categoria do artigo científico. Por quê? A fundamentação teórica é o que vai embasar os teus estudos. Você pode ir a favor ou você pode contrapor também esses argumentos. Eu considero que o artigo científico é a oportunidade de eu dialogar com outras pesquisas, trazer novos olhares para o que se já tem publicado. Então, a partir disso, eu começo a pensar numa produção que seja inovadora. Inovar não é fazer o novo. Inovar é você também contribuir com o que já existe. O que eu posso melhorar? O que as produções científicas estão falando sobre formação de professores, por exemplo? Só que se eu pensar no Brasil, tem 5 regiões. 5 regiões e cada região com uma cultura diferente, com um modo de pensar diferente. Como que é o olhar da formação de professores na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul? Fazer um comparativo e mostrar, olha, a região Sudeste se fala muito essa questão. Você vai pontuar isso. E como que você pode usar esse apontamento para, por exemplo, contrapor ou argumentar contra ou a favor com a formação de professores do Nordeste, do Centro-Oeste. Então isso faz com que o seu artigo fique rico de informação, conhecimento, mas principalmente com a sua assinatura. Um bom artigo não é construído simplesmente apenas com palavras difíceis, mas o bom artigo ele tem que ter de forma clara o tema, o objetivo, qual é o problema e qual é a solução que você apontou ali. O que isso pode colaborar com outro pesquisador a partir do teu olhar? Sempre pensar nisso. Depois nós falamos sobre resultados. Que resultados você encontrou? Quais resultados foram encontrados a partir da sua pesquisa, a partir do seu percurso metodológico? Percurso metodológico, eu gosto muito da professora Malu Cardinale, que ela trabalha muito a questão do percurso metodológico como se fosse uma trilha na floresta. E é justamente isso. Eu tenho que ler artigos, pesquisar em bases, em diretórios, em bibliotecas, ver que resultados já existem, dados secundários, ou formar dados primários a partir de pesquisas de campo, entrevistas, uso de questionários, análise de conteúdo. Então isso tem que ter claro no artigo científico. Foi feito isso, a partir disso, por causa disso, e isso remete a esses pontos. Então tudo isso eu tenho que construir no artigo científico. Depois vem a parte da discussão. A discussão é você argumentar o que você achou, o que você encontrou de dados, ou argumentar, por exemplo, uma fala de um entrevistado a partir de uma análise de discurso ou análise de conteúdo. Que resultados você encontrou ali? Como que foi esses resultados? E esses resultados remetem a... Então você vai discutir a partir de uma análise. Qual é a análise que você vai utilizar? É uma análise de conteúdo? É uma análise do discurso? Qual é a teoria que vai embasar a sua discussão no artigo científico?
Nesses últimos 8 anos que eu venho trabalhando com periódicos científicos, dando palestras sobre periódicos, gestão da produção científica, eu observo que falta muito isso nos artigos. Principalmente aqueles artigos que são construídos a partir de um levantamento bibliográfico. Aí o artigo ele fica nesse formato quadrado. Fulano de tal disse isso, blá blá blá, mas ele fala isso. Fulano de tal falou isso, mas cicrano disse isso. Quando chega na discussão, não tem. É muito vago, é raso. Você pode fazer um levantamento bibliográfico. E levantamento bibliográfico, no artigo, você tem que informar, olha, o meu levantamento bibliográfico foi utilizado as palavras-chave, você pode usar de 3 a 5 palavras-chave para fazer essa busca, e fazer a delimitação do tempo, ou seja, meu levantamento bibliográfico é do período de 2010 a 2015. Mas não se esqueça que todo levantamento bibliográfico você tem que referenciar. Tudo que você ler, referencie no seu artigo científico. Porque uma das culturas existentes que eu observo é que as pessoas leem vários artigos, usam ideias desses artigos, mas não citam. Isso prejudica os autores e prejudica também o texto. E para que o leitor possa ter sua profundidade no conhecimento, é necessário. Você pode, inclusive, na seção de referências, colocar as referências que foram citadas no texto e referências consultadas. Essa construção é que se faz. Aqui não está falando sobre método de pesquisa, metodologia de pesquisa. Nós estamos falando da construção do artigo científico. Lembrando que a área da saúde, a área de humanidades, a área exatas, cada área tem o modus operandi de cada construção de artigo. Então isso tem que ser levado em consideração para que eu tenha qualificação no produto como um todo. Depois vem as considerações finais. Eu vou dar uma ênfase nas considerações finais. Eu vou ficar um pouco mais perto aqui com você. Considerações finais. Considerações finais para um artigo. Se eu tenho um artigo que foi construído em média de 15 páginas de escrita, as considerações finais ela tem que ter uma alicerce de pelo menos 1,5 páginas. Mas as considerações finais não é você repetir o que está no texto, é você pontuar de forma direta, de forma clara, qual é ou quais são as soluções que você encontrou a partir da sua pesquisa. As considerações finais é justamente isso. É as considerações finais que faz alicerçar o autor. É as considerações finais que faz com que o autor possa ser conhecido, mais citado. Então, eu tenho observado também que as considerações finais são repetições do que já está escrito no texto. Então, no texto eu tenho já a apresentação do tema, do percurso metodológico, do objetivo, do problema, eu tenho todo o levantamento de dados, eu tenho a discussão. Agora, as considerações finais é você apontar diretamente, de forma clara, as soluções que você encontrou. Então, quando o outro pesquisador, o leitor, lê o teu artigo, ele vai ter claro, olha, o autor disse isso porque ele apresentou essa ou essas soluções. Então, essa questão da produção do artigo científico, ela tem que ser, quando vocês pensarem em escrever o artigo, bem, eu quero escrever um artigo sobre tecnologias de informação e comunicação. Bem, para quem eu vou escrever? Por que eu quero escrever? O que eu quero falar? Como eu vou falar? Quais teóricos eu vou utilizar? Quais ferramentas de pesquisa eu irei utilizar? E o que eu quero falar para o mundo? Porque o teu artigo científico, quando ele é publicado em um periódico, mesmo sendo no Brasil, somente na língua portuguesa, quando o periódico ele é indexado, ele corre o mundo. Então nós temos que pensar nisso. Quebrar o paradigma que artigo científico somente se constrói com palavras difíceis. O artigo, eu defendo que ele não pode só ficar aos muros acadêmicos. Ele tem que se estender para todos, porque o teu artigo pode ser inserido numa política pública, num livro, em outro texto, em sala de aula para discussão. Eu tenho que pensar nos diversos tipos de leitores.
e principalmente levar o conhecimento para todos, a disseminação desse conhecimento. Hoje nós falamos sobre a estrutura de um texto de forma simples, mais direta. A Editora Ibero-Americana tem as soluções para pesquisadores, pós-graduandos, professores, para toda a comunidade científica, a comunidade de editoração, para editores de periódicos. Trabalhamos com revisões de textos, traduções, versões, manuais técnicos e acadêmicos, mentorias acadêmicas, palestras, cursos. Conheça a Editora Ibero-Americana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Te aguardo amanhã na próxima aula.